Então, pessoal, o que acontece? A Mariane era pra ter hoje um programa de TV. Hoje, ela era pra ela ser tipo um produtor executivo no SBT. As pessoas chegariam pra ela e perguntariam: ô Mariane, o que a gente faz agora? O que tal a gente criar um programa X pra fulano de tal? A Mariane, pô, eu concordo, vamos lá. A Mariane era pra ser parte da emissora, porque eu acredito que o Silvio Santos tinha bons olhos pra ela. Eu acredito que o Silvio Santos, ele tinha uma visão muito grande em relação a Mariane. Só que aí eu vou te falar, teve o erro em relação a Mariane Dobrova, em ela entender o que estava acontecendo, estudar, não é só, não, eu acho que assim, não, estudar mesmo televisão, entender o jogo e jogar o jogo. E assim, eu não vou entrar em detalhes porque eu quero fazer uma live privada em relação a isso. Eu quero falar muito sobre a Mariane, sobre os artistas, privado. Eu quero falar sobre muitas coisas, sensualidade, eu quero falar sobre polêmicas, eu quero falar sobre, enfim, várias coisas que a TV, aconteceu na TV nos anos 90, nos anos 80, nos anos anteriores, e que pode acrescentar muito na TV hoje em dia. Eu sei que eu tenho influenciado algumas coisas nos últimos dias, que eu fiz lives que tem feito reações. Por exemplo, quando eu comecei com a campanha #Nova Lei de Publicidade Infantil, o diretor de uma emissora de TV foi em Brasília para conversar para mudar a lei. Mudaram, mas não resolveu nada, porque se ele tivesse entendido a minha live, os meus vídeos, ele entenderia que não é simplesmente mudar a lei, tem que ter um trabalho mais grosso ali. É por isso que assim, cara, se vocês forem ver meus vídeos e querem fazer alguma coisa, me consulta antes, pelo amor de Deus, porque senão vocês vão fazer burrice igual esse cara fez. Daí os comerciais estão voltando, comerciais infantis, mas ninguém tá dando a mínima, porque não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa. Não dá mais faturamento. Por quê? Porque tem que voltar de um jeito triunfal e tem que saber fazer. E eu sei fazer. Então liga pra mim, me consulta, fala aqui no meu YouTube, comenta aqui no YouTube que eu vou indicar. Mas enfim, a Mariane, voltando pra Mariane, tá vendo que eu tô aqui dificultando, né? Vamos lá. A Mariane era pra ser essa pessoa. A Mariane era pra ser uma pessoa requisitada. A Mariane era pra ser um apresentador de TV de naipe, tipo a Hebe. A Hebe, tipo, mas quem? O Silvio Santos. Tipo o Gugu. Eu tenho certeza, eu coloco minha mão no fogo por isso, que o Silvio Santos tinha um interesse maior na Mariane. Assim como ele teve na Mara. Só que o Silvio Santos, ele é muito cabeça. Ele era muito cabeça. Né? Como assim, que é cabeça? É muito inteligente. O Silvio Santos, ele tinha ele tinha um faro muito sensível em relação à natureza humana. Ele entendia os pequenos. É tanto que eu vi um trecho no Quai do filme, da série do Silvio Santos, em que ele vai pedir a emissora de TV pro presidente da época, que é um general. E aí o general diz: não, eu vou dar emissora de TV porque tem muita coisa ali, tem muita baixaria, não sei o que. E aí as pessoas, o general começa a entender, e o Silvio Santos vai explicando isso, que na verdade o Silvio Santos ele não quer ser uma emissora, não sei o que, requintada, tudo mais. O Silvio Santos ele quer ser uma emissora feliz. E ele sabe que a população quer feliz. Se baixaria, ou o que é considerado baixaria, faz as pessoas serem felizes naquela época, porque, meu amigo, você tinha desemprego, você tinha taxa de mortalidade muito alta, crianças morrendo, você tinha todo tipo de caos no Brasil e ninguém era feliz. E eu tenho esse pensamento também. Antes mesmo eu nem vi essa série, e eu tinha esse pensamento antes. O SBT não era uma emissora pra ter um programa, não, cara, é um programa pra falar com o povo: você que tá aí, você não precisa ficar chorando. Vem assistir o Silvio Santos e se alegrar um pouco. Talvez você se alegrando, você consiga pensar melhor e etc e tal. Então o Silvio Santos, ele era genial nesse sentido. Só que ninguém nunca vai falar desse Silvio Santos. Ninguém. E eu espero que um dia eu possa fazer uma série sobre o Silvio Santos, que eu possa colocar essa persona do Silvio Santos. Porque ele era o Silvio Santos. Aquela pessoa, essa pessoa que eu tô dizendo é o Silvio Santos. Então, o Silvio Santos olhou pra Mariane, com certeza quando ela começou a fazer. Ela teve sim aquele lado rebelde dela, tá? E eu espero também, Mariane, se você vier ver esse vídeo, pegar esse recorte,
Deixa eu te entrevistar, por favor, eu quero muito falar contigo. Eu não quero, de novo, eu repito aqui, eu não quero saber a Mariane e a vida privada. Eu não quero saber se a Mariane e tal. Não, eu quero entender a Mariane dos anos 90. Aquele personagem, aquela personagem que todo mundo conheceu e todo mundo viu. Que, aliás, eu sei que a Mariane, aí um detalhe que eu quero falar aqui, tá? Eu sei que a Mariane não abandonou o personagem. E talvez, por um lado é bom, por outro lado não é tão legal, tá? A gente precisa, enfim, não quero falar aqui, mas tudo mais. Então, eu acho que quando a Mariane começou a se rebelar, e de fato, eu sei como é, cara, você pediu uma coisa e ser negado, você pede outra coisa e ser negado, você quer saber, eu vou fazer do meu jeito, dane-se, aí vai lá e faz, e tudo mais. Só que tem uma questão, quando você vai se rebelar, ou quando você vai fazer algo muito audacioso, você tem que ter o culhão, ou digamos assim, ou ter a moral de que se alguma coisa der errado, você ter ali toda a estrutura, toda a condição de fazer melhor. Como assim? O que eu tô querendo dizer? Se, por exemplo, eu trabalho no SBT como um apresentador e eu peço uma coisa ao Silvio Santos, peço outra coisa ao Silvio Santos, o Silvio Santos não me dá, e eu digo, quer saber, eu vou cortar o cabelo, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que chegar, e aí eu vou desobedecer o patrão, eu tenho que pelo menos chegar e trazer um resultado. Tá aqui, Silvio Santos, ó. Aumentou a audiência, tá aí o público, tá aí os patrocinadores procurando o senhor. Agora aceita esses patrocinadores aí e vamos lá. Não era isso. A Mariane, ela não queria isso. Ela não queria trazer audiência. Ela queria fazer algo que deixasse ela mais confortável com as crianças. E eu entendo isso, tá? Eu não tô dizendo que eu não entendo, eu entendo. A Mariane, pra mim, é a melhor apresentadora do público infantil. Por isso que eu quero que ela retorne pra programação infantil. Por isso que se houver um retorno triunfal, que eu quero ser o cara que vai fazer isso, um retorno triunfal dos programas infantis no Brasil, eu quero que seja a Mariane. Eu quero que ela seja a embaixadora dos baixinhos. Eu quero que ela usurpe o lugar que foi da Xuxa. Porque a Xuxa, pelo amor de Deus, ela nunca mereceu. Desculpa, se você é fã da Xuxa, mas a Xuxa nunca mereceu essa coroa. A Xuxa, na minha opinião, ela nunca soube fazer bem o trabalho dela. Mas digo um porém aqui, tá? A Xuxa, ela tem um mérito. E assim, eu tô sendo bem sincero, tá? Bem sincero. De que ela soube fazer o trabalho dela em relação ao público infantil. Talvez não ela, mas as pessoas que trabalhavam com ela. A equipe dela. As músicas que faziam os CDs, os DVDs. A Globo, que se envolveu muito, foi lá, contratava os melhores. Porque, pô, dinheiro... Você tem dinheiro, meu bem, você pode cantar de galo, né? Então, pô, você soube trabalhar bem a imagem da Xuxa para o público infantil. Mas a Xuxa em si, é tanto que você vê hoje ela sem Globo, sem ninguém, ela é uma pobre coitada, me desculpa, é minha opinião, tá? Eu tô sendo bem franco. A Xuxa parece uma pobre coitada. Assim, eu não deixaria o meu filho perto dela. Eu deixaria perto da Mariane. Mas não deixaria perto da Xuxa, principalmente pelo jeito dela pensar, pelos comentários dela. Eu não deixaria meu filho perto da Xuxa sozinho, não, nem a pau. Agora da Mariane, mas se a Mariane fizesse, pousasse nua, eu deixaria, eu não tenho problema nenhum. Porque eu sei que, por exemplo, a Mariane, ela saberia separar, não, eu sou aqui uma mulher que tá falando com o público infantil, agora eu vou falar com o público adulto. O que o público adulto quer de mim? Então eu vou oferecer pra eles, eu vou dar pra eles. O que o público infantil quer de mim? Eu vou dar pra eles, eu não vou misturar as coisas. Dá pra fazer isso. E a Mariane poderia fazer isso muito bem.